Começa agora pela rede Novo Tempo de Televisão mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. O final do século XX e o início do século XXI foi marcado por acontecimentos tão extraordinários que muitos historiadores disseram que, em cerca de poucas décadas, a humanidade se transformou mais do que todo o mundo antigo em seus milênios de existência cultural. De fato, foram muitos acontecimentos espantosos, vários deles causadores de receio e perplexidade, mas também de alegria e esperança. Um exemplo foi o comparecimento em outubro do ano 2000 de mais de 100 mil pessoas em frente à prefeitura de Belgrado, na Sérvia, para comemorar o fim do comunismo e também se comprometerem com a defesa da liberdade de pensamento e de expressão. Os manifestantes receberam com muito entusiasmo o anúncio de um líder da oposição democrática sérvia. O anúncio oficial era de que o ex-presidente ditador Slobodan Milošević havia sido deposto e já estaria fora do país a bordo de um avião que o conduziria para o exílio. Muitos sérvios, incluindo idosos, mulheres e crianças, carregavam cartazes com frases de morte, pedindo inclusive a morte do ex-ditador. Milošević foi finalmente preso por uma solicitação do Tribunal Internacional de Haia e morreu repentinamente em 11 de março de 2006, enquanto aguardava o fim de seu julgamento pelos vários crimes políticos que cometeu, inclusive de genocídio. O fim do governo de Milošević foi um dos maiores golpes sofridos pelo regime comunista, supostamente seguidor das doutrinas de Marx e Engels. A queda do Muro de Berlim, a perestroika russa, a entrada da China para o comércio capitalista do Ocidente, o fim da era Fidel Castro, também foram outros duros golpes históricos que colocaram em xeque o otimismo dos marxistas que julgavam que a doutrina do socialismo seria a salvadora da humanidade. Alguns, para resguardar o ideal socialista dos extremos ditatoriais cometidos em seu nome, procuraram dizer que o que encontramos nesses países não foi o comunismo proposto por Marx, mas sim uma deturpação dele. O próprio Karl Marx, o pai do comunismo, que idealizara uma sociedade justa e igualitária para todos, não aceitaria o que foi feito em seu nome após a sua morte. Ele mesmo admitiria que as revoluções poderiam mudar o mundo, mas não mudariam um homem jamais. É provável que esta mesma admissão de Karl Marx seria a razão do fracasso de muitas de suas ideias na prática. É que, junto com esta admitida incapacidade de mudar o homem, o filósofo alemão construiu um sistema político que simplesmente julgava por terra todo o discurso religioso e o emprego de Deus como elemento-chave para a transformação da sociedade. A religião, dizia Marx, é o ópio do povo. A frase está no seu livro A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que Marx escreveu em 1843 e publicou em 1844 num jornal político alemão que ele editava juntamente com o jornalista Arnold Roeg. A frase era inédita, mas a comparação entre religião e ópio, isto é, entre a fé e uma droga para adormecer os sentidos, não. Ela já tinha aparecido em livros de Immanuel Kant, Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer, Heinrich Heine e outros escritores alemães. Porém, Marx foi um dos primeiros ou talvez um dos mais implacáveis em sua comparação. Para ele, o desaparecimento da religião, interpretada como felicidade ilusória, era a única e principal condição pela qual o povo poderia, de fato, encontrar a real felicidade. A pergunta é: será? Antes de nos posicionarmos contra ou a favor da declaração de Marx, é preciso entender as raízes de sua rejeição religiosa. É que tanto ele quanto outros intelectuais que seguiram pelo mesmo rumo pareciam estar respondendo a um tipo de religiosidade medieval que trouxe verdadeiros traumas para a história da humanidade, e as suas origens antecedem em muito os séculos de nascimento de qualquer um desses intelectuais ou de outros europeus marcados por uma forte rejeição à fé. Aliás, a própria Bíblia Sagrada já havia mencionado de forma profética a vinda de um período obscuro, onde mentiras, crimes e opressões seriam cometidos em nome da fé. Escrevendo aos cristãos de Tessalônica, no primeiro século depois de Cristo, o apóstolo Paulo estava comentando sobre a volta de Jesus.
Ele também falava sobre o juízo final do mundo quando escreveu o seguinte: Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isto em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso enquanto estava com vocês? Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 5. Preste atenção. Aqui Paulo fala da revolta e do aparecimento do perverso como acontecimentos que antecederiam a volta de Cristo. Pois bem, a palavra revolta, que aparece nesta versão que escolhemos em português, é a tradução do original grego apostasia, que vem da palavra apostasis. Esta palavra quer dizer divórcio, separação, rejeição, enfim, estar longe de, neste caso, longe dos princípios divinos. Mas aqui não se trata de um desvio comum da fé que alguma pessoa no momento de frieza espiritual pode ter. Não, aqui está falando de um desvio com profundidade histórica muito severa para a própria existência do cristianismo. No texto original de Paulo, o termo apostasia tem o sentido de um afastamento definitivo e deliberado das verdades divinas, ou seja, uma renúncia da fé anterior pregada pelos apóstolos e manifestada ao longo da história da humanidade. Foi isto o que causou a perda da eficácia espiritual na igreja, especialmente na religiosidade ocidental. Isto também explica bastante a denúncia que Karl Marx faria. Pena que ele não procurou ver que existem duas correntes de fé, a legítima e a deturpada. Em outras palavras, de acordo com a Bíblia, existe a religião verdadeira e a deturpação da religião verdadeira. Era contra esta segunda forma de religiosidade que ele deveria se levantar, e não contra ambos, supondo que fossem apenas uma só. Os capítulos 2, 7, 8 do livro do profeta Daniel já anunciavam, ou melhor, denunciavam em símbolos a sucessão de reinos que haveriam de dominar o mundo até o fim dos tempos. Ele fala da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, de Roma e finalmente de um obscuro poder representado por um chifre pequeno que usurparia o governo, deturparia as verdades de Deus e ainda perseguiria os que se levantassem contra a sua ditadura religiosa. Esse estranho poder deveria se levantar nos últimos dias de Roma imperial e deveria, segundo o oráculo profético, dar continuidade camuflada à sua existência. Com a suposta conversão de Constantino e sua mãe Helena para o cristianismo, o mundo ocidental inaugurou uma era inédita de incríveis mudanças para a história que se seguiria. De acordo com uma tradição preservada por Lactâncio e Eusébio de Cesareia, ambos historiadores do IV século, no dia 28 de outubro de 312, Constantino tivera, durante uma batalha, uma visão especial dada pelo próprio Cristo. Ele vira a cruz revestida de sol e, junto à mesma, uma frase em grego ou latim que dizia: "Sobre este símbolo vencerás". A partir daí, Constantino se declarou seguidor de Jesus Cristo, embora, estranhamente, ele só aceitou o batismo quando estava já à beira da morte. Então ele declarou a liberdade e a proteção imperial sobre o cristianismo. Bem, a sinceridade desse ato e as motivações e consequências do mesmo são debatíveis entre os historiadores. Mas aqui nos interessa o fato de que, neste momento, termina a antiga era da perseguição aos cristãos e, com Constantino, começa uma nova era de fortalecimento do poder temporal da Igreja em Roma. Ele, na verdade, foi um verdadeiro sincretismo das religiões. Veja, as medidas imediatas que ele tomou para pretensamente favorecer o cristianismo foram as seguintes: proibição aos judeus, sob pena de morte, de apedrejar seus patrícios que convertessem ao cristianismo.
proibição aos prefeitos e municípios de obrigarem os cristãos a celebrar sacrifícios ao imperador ou outro deus que não Cristo, outorga de salários para os clérigos cristãos, descanso obrigatório no domingo. A administração permaneceu pagã, fez supor para seus correligiosos não cristãos que na verdade se tratava de honrar o sol, dies solis. Abolição das penas estabelecidas contra o celibato daqueles que negavam o casamento para servir à igreja. Jurisdição civil concedida aos bispos cristãos que passaram a ter fé pública, capacidade de se tornar juiz, privilégios diante de um fórum comum. Constituiu igrejas em Antioquia, Nicomédia, etc. Ofereceu túnicas brancas e 20 moedas de ouro para todos os que aceitassem ser batizados em nome de Jesus. Estudos mostram que mais de 15 mil pessoas se batizaram por causa disto. O já mencionado Eusébio de Cesareia conta que depois de entrar vitorioso em Roma, Constantino, supostamente convertido a Cristo, ergueu uma estátua de si mesmo, segurando o sinal do Senhor, isto é, a cruz, em sua mão direita. Os cristãos, neste tempo, já não se incomodavam mais com isto e ficavam até felizes com o sincretismo promovido pelo imperador. Aliás, neste tempo ele começou a intervir de maneira frequente nos negócios da igreja, sempre usando clérigos para representar o seu pensamento. Numa ocasião, Constantino fez uma espécie de tabernáculo sobre o qual colocou uma cruz e vivia ali dentro orando a Cristo. Ele dizia naquela época que, como Moisés, ele também tinha a condição de falar com Deus face a face. Já pensou? Ademais, o fato de Constantino ter se mudado para Bizâncio, na atual Turquia, e ter feito dali a nova capital do Império, agora então batizada de Constantinopla, fez com que o bispo cristão de Roma ganhasse bastante autonomia e poder de decisão. Então, a cada novo imperador que surgia, salvo, é claro, Juliano o Apóstata, o poder da igreja ia crescendo cada vez mais e mais, até que no final do quarto século, Jerônimo pôde fazer a seguinte declaração em seu tratado contra Joviniano. O Capitólio está deserto, os templos pagãos e as cerimônias a Júpiter caíram por terra todas de uma só vez. E assim seguia o poder da igreja cada vez mais soberano. E o tempo foi passando. Aí, depois da morte do imperador Teodósio, o Império Romano, que agora já estava dividido entre parte oriental e ocidental, começou a ser sucessivamente atacado por tribos bárbaras as mais diversas. A parte ocidental foi definitivamente a mais atacada. Ela também se tornou palco de invasões bárbaras e, por incrível que pareça, essas invasões minaram tremendamente o poder do imperador do Ocidente, aumentando em contrapartida a força do bispo de Roma, para quem as populações indefesas começaram a olhar como seu providencial protetor e libertador. Finalmente, em 476, com a tomada da cidade de Roma por Odoacro, o rei dos Érulos, Rômulus Augustus, reconhecidamente o último imperador da Roma Ocidental, foi deposto e o bispo de Roma acabou ficando como o único representante da falida civilização latina. Era a queda do Império Romano Ocidental, mas não a queda da Roma eclesiástica. Muitos bárbaros haviam se convertido ao cristianismo ariano antes da entrada em Roma. E embora Ário fosse um herege condenado pela igreja, a incursão missionária de seu movimento ajudou muito na construção de um poder político que favorecia o bispo de Roma. Mas ainda havia desafios a serem enfrentados, e entre eles estava a tarefa de converter muitas tribos do paganismo e também converter visigodos e lombardos do arianismo para a ortodoxia cristã. Um evento, porém, muito significativo, ocorreu quase no final do V século. Foi em 493. Clovis I, rei dos francos, casa-se com Clotilde, princesa católica da Borgonha. Mesmo permitindo que seus filhos fossem batizados, ele mesmo hesitava em abjurar a fé de seus ancestrais. Mas ele também viu a Igreja Católica Romana tornando-se o grande poder eclesiástico do presente e do futuro. Aí, é claro, se defrontou com a questão básica. Deveria o seu poder crescer em aliança com esse outro poder ou em oposição a ele?
A resposta, é claro, foi positiva, e à semelhança de Constantino, Clovis também resolveu fazer firme aliança com o bispo de Roma. Ele mesmo terminou sendo batizado no Natal de 496, ele e 3.000 de seus soldados, pelo bispo Remídio de Reims, que proferiu na ocasião as seguintes palavras: Inclina tua cabeça, ó rei, em humildade, adora o que havias queimado e queime o que havias adorado. O batismo de Clovis foi um marco de uma nova era, especialmente dentro da Igreja Católica Romana, tanto que alguns historiadores referem-se a ele como o fundador do Estado Católico. Depois de Clovis, surge no Oriente um novo imperador chamado Justiniano, que também reconheceu no Papa João II o chefe não apenas da cristandade ocidental, mas também de todo o povo do Oriente e do mundo inteiro. Numa carta dirigida ao bispo de Roma, ele escreveu: Empenhamo-nos em unir todos os sacerdotes do Oriente e sujeitá-los à sé da vossa santidade. Não toleraremos que nada que se refira ao estado da Igreja, por mais claro e incontestável que seja, possa ser discutido sem primeiramente ser levado ao conhecimento de vossa santidade, pois afinal sois a cabeça de todas as santas igrejas cristãs. Afinal, como antes dissemos, nos empenharemos sob todos os pontos de vista para promover o engrandecimento da honra e autoridade da vossa sé. Imperador Justiniano. Essa carta, diga-se de passagem, foi incorporada integralmente no Código Civil de Justiniano e, portanto, tomada como lei para todo o território ocidental e oriental de Roma. Para os líderes eclesiásticos da época, porém, não bastava o bispo de Roma ter apenas autoridades e direitos espirituais sobre os cristãos, não. Ele também tinha de ter direito, de fato, político sobre os novos reis. Mas para isto, era necessário que se eliminassem os invasores ainda arianos que não aceitavam a sua hegemonia sobre eles. Entre esses estavam especialmente os vândalos, érulos e os ostrogodos, que foram aos poucos sendo eliminados com a ajuda do reino franco, até que o último deles, os ostrogodos, foi finalmente extinto em 538 d.C. A partir daí, a autoridade do bispo de Roma, então nomeado Papa, era sem igual. Havia muitos homens e mulheres sinceros na Igreja de Roma, e isso é um fato. Mas também havia aqueles que lutavam pelo poder, confinando a glória do céu à autoridade terrena. Muitos, então, infelizmente, de maneira inescrupulosa, tomaram as rédeas da história em nome de Deus e ajudaram a escrever as mais horríveis páginas da história da humanidade, um período de trevas, também chamado de Idade Média. O mundo mergulhou num caos tão horripilante que só a descrição do dia a dia dos tempos da Idade Média causa horror a qualquer cidadão dos nossos dias. Se estivéssemos andando pelas ruas de Roma ou qualquer outra cidade ocidental do século IX, por exemplo, nos depararíamos com um mundo repleto de sinais e sons estranhos. As condições de vida seriam pavorosas e a felicidade seria a última coisa a se contemplar no rosto dos transeuntes. Os cidadãos seriam geralmente sujos, com no máximo 1 ou 2 banhos anuais, os cabelos compridos, ensebados e pouco penteados. Seus rostos normalmente trariam marcas cicatrizadas da varíola, e mesmo soldados ou os mais ricos teriam pouquíssimos dentes em sua boca. Até a vida de um castelo seria menos confortável que um hotel moderno de 5ª categoria. Construídos de pedra e geralmente cercados por água, eles quase não tinham janelas para se proteger de ataques inimigos. O ambiente interno era lúgubre, sem banheiros. As camas repletas de pulgas e percevejos. As pessoas também eram, lamentavelmente, muito ignorantes. Os livros eram raros e menos de 5% da população tinham acesso a eles. Dentro dos feudos, que eles constituíam como um sistema urbano do Ocidente, as pessoas eram completamente analfabetas. Elas não sabiam praticamente nada sobre filosofia, religião, arte ou ciência. A vida fora dos limites do feudo era uma completa obscuridade e o assunto do dia a dia não ia muito além do que aquilo que tratava das condições locais ou dos mitos que eram ensinados em nome de Deus.
Talvez por essa mescla de sofrimento e ignorância, as pessoas pareciam muito mais velhas do que seriam na realidade. Veja, se você encontrasse uma moça de 17 anos, por exemplo, ia se espantar com a sua aparência de 50 anos ou mais. Afinal, a essa altura, ela já estaria casada ou viúva há pelo menos uns 5 anos e teria, no mínimo, outros 5 filhos, um para cada ano de casado. Isto é, levando-se em conta que ela tivesse sorte em não perder alguns dos seus bebês no nascimento, porque, afinal de contas, o trabalho de parto fazia com que muitas crianças morressem ou provocava talvez o falecimento da própria mãe devido a complicações que hoje não representariam problema algum para uma moça que estivesse grávida. E essa mesma adolescente, na verdade uma jovem senhora, mãe de família, teria de trabalhar arduamente numa terra dura, porque ela não teria nenhuma técnica de agricultura. Daquela terra, ela deveria recolher o seu próprio alimento e tirar a maior parte do que colheu para alimentar os nobres. Muitos viviam literalmente de comer gramas, terra e vermes para matar a sua fome de seus filhos, o que não faz muito sentido, levando-se em conta que a floresta estava repleta de animais de pequeno e médio porte que poderiam ser abatidos e cozidos. Mas a caça era proibida para os plebeus e, por isto, nenhum deles poderia sequer matar um pássaro para com ele alimentar a sua família. Dá para você imaginar que a subnutrição era algo muito constante. Aliás, as pessoas naquele tempo sofriam comumente de raquitismo e anemia, e não raro o pão que faziam mofava muito rápido por causa das péssimas condições de armazenamento. Mas o fato do pão estar mofado não impediu seu consumo, e como as pessoas comiam pão mofado, o mofo do centeio trazia uma doença chamada fogo sagrado. Muitos eram cometidos por ela. Essa doença fazia com que os camponeses tivessem inflamações por todo o corpo, além de fortes dores de barriga e constantes vômitos de sangue e bilis, além, é claro, de exalarem um terrível mau cheiro e espumarem como se fossem cães raivosos. Com esse quadro em mente, não nos espanta saber que uma pessoa comum da população mais pobre teria muita sorte se chegasse aos 35 anos de vida, e a maior parte deles morria antes mesmo de se tornar um adolescente. Assim, não é de se espantar que os níveis mais baixos da população fossem realmente tão pobres e tão sofridos. A Europa da Idade Média era um deserto vasto, quase intocado. Não havia grandes cidades, escolas, mercados. A população inteira da França era inferior a 6 milhões de habitantes, e a Inglaterra inteirinha, estamos falando de toda a ilha, não teria nem 900 mil moradores. Tudo em redor era escuro, com florestas impenetráveis entrecortando pequenos povoados e vilas de camponeses seriamente condenados à morte ou uma vida de miséria. E como sempre, aonde há miséria, há ditadores que tiram proveito da situação. Enquanto o povo morria às mínguas, o clero e os senhores e senhoras da nobreza se divertiam no imundo paraíso de injustiças e desperdício. Na Europa feudal, os senhores podiam tanto bater em seus servos quanto matá-los impunemente. Era apenas a utilidade econômica de um servo que refreava o pouco da brutalidade dos nobres que não queriam perder muito de seu capital. E como as pessoas se tornavam servas num feudo? Bem, havia alguns motivos, como por exemplo o espólio de guerra, as dívidas, mas o principal deles, e mais cruel ainda, era a fome. Diante da endêmica escassez de comida, muitos camponeses se escravizavam voluntariamente apenas para ter o que comer nas terras do senhor feudal. Imagine que situação. Mas esta era uma barganha cruel. Eles tinham de ficar presos à terra, proibidos de sair dali ou até mesmo de casar sem o consentimento do seu senhor. Em propriedades rurais da França e da Inglaterra, havia ainda uma prática terrível na qual os senhores feudais reivindicavam a ius prima noctis, ou direito à primeira noite. Sabe o que significava isto? Ele teria direito a ter relações sexuais com a noiva do servo na noite em que ele se casou com ela, desde que ambos fossem membros da sua propriedade. Em alguns poucos casos, o servo poderia, para redimir a sua noiva, pagar, sei lá com que dinheiro,
ao senhor feudal para que não usasse o seu direito legal de possuí-la na noite de núpcias. Neste mundo de miséria, a esperança do povo vinha, é lógico, da igreja, das promessas de uma vida melhor no céu, com uma mansão de ouro, um banquete farto e o fim de todo o sofrimento. O problema é que a própria igreja contribuía para aquela situação de miséria, pois a igreja não permitia que o povo tivesse acesso a elementos mínimos da formação digna humana, como, por exemplo, a cultura e o conhecimento. Para eles, a ignorância e o analfabetismo eram apenas um instrumento para intensificar a fé do povo, mas não a fé num Deus verdadeiro, e sim a fé nos dogmas, na superstição, na tradição da igreja. Milhares morreram ouvindo o nome de Cristo sem jamais contemplarem sequer um exemplar da Bíblia Sagrada ou conhecer o verdadeiro Deus e a sua obra de salvação pela humanidade contidas neste livro. Essa era realmente uma religião de ópio e alienação, bem aos moldes da crítica de Karl Marx, mas não era, relembremos, a verdadeira religião da Bíblia. Contudo, esse quadro vai mudar. Os novos tempos terão um reavivamento da fé que certamente foi proporcionado pela própria providência divina. Esta providência, mais uma vez, se compadeceu do seu povo. E você quer saber como continua essa história? Então não perca a continuação deste assunto no programa Evidências da semana que vem, aqui na TV Novo Tempo. A gente se encontra lá.